Presença ilustre nesse programa, diretamente da Flórida está o nosso correspondente, ele que tem sua opinião sempre na programação da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, autor de vários livros, inclusive este aqui que está em minhas mãos, que é Os Pensadores da Liberdade. Estávamos falando em liberdade aqui, e é muito difícil, é um assunto muito complexo, mas vamos ao que interessa. Tudo bem, Consta? Tudo ótimo, Emílio. Eu tô ouvindo vocês com atenção aqui no break, falando de treta e tudo isso. E enquanto eu escutava, eu tava aqui já mandando uma resposta para um colega jornalista de uma emissora. Oi, Guga. Guga Chá. Oi, Guga. E o Guga, ele tava falando que eu reclamei que a nossa imprensa brasileira, via de regra, não tem coberto, pelo menos não da forma que deveria, né? Esse mega comboio da liberdade que está acontecendo no Canadá e inspirando outros países. Hoje a matéria de destaque agora do site da Fox News, se você entrar lá, é exatamente isso. Vários caminhoneiros de vários países se inspirando nesse movimento de liberdade, né, contra um passaporte fascistoide. E ele reclama assim, olha, a imprensa tem coberto? Não da forma que deveria, não dá destaque. E ele diz por que eu não saio do sofá do condomínio na Flórida para fazer reportagem em loco. Então eu queria aproveitar aqui a ocasião e explicar para o Guga que talvez ele não saiba a diferença entre repórter e comentarista de opinião. Né? Eu sou pago para dar opinião. Inclusive, nunca escondi que essa opinião vem com um viés, né? Ela vem com um viés do meu background, da minha visão de mundo, que eu sou um liberal com uma pegada conservadora. O meu problema é com um repórter que finge que é jornalista imparcial e, na verdade, é um baita de um militante esquerdista. Então, vamos dar aula básica aqui, né? Primeiro, entender a diferença entre repórter e comentarista de opinião, mas tudo bem. Mas me deixa eu perguntar um negócio pra você. Mas ele não é um cara gente boa? O Guga? Não, muito bacana pra tomar um chopp. Não, eu sei. A pessoa. Eu estive com ele algumas vezes lá, quando eu tava na Globo. É um cara, assim, fácil de lidar, assim, um cara... Sim, bacana. Então, um cara bom pra tomar um chopinho, mas não pra escutar sobre política. Então, mas tem essa treta que fica... Aí nos Estados Unidos tem muito da Fox News e da CNN. Isso, é uma briga, eu acho até interessante. É legal. Colocar nos dois canais, porque cada um tem uma, sei lá, se é ideologia... Uma visão. Mas, Emílio, aí é que vem o problema, né? A CNN detona a Fox News porque diz que ela é conservadora, republicana, e a CNN se vende como instrumento, um canal de mídia totalmente isento, né, confiável. Agora nós estamos vendo o que está acontecendo lá, que o bicho está pegando, que o manda-chuva, o presidente internacional, o Zucker, pediu demissão, porque teve que admitir que estava tendo um caso com uma executiva logo embaixo que teve uma ascensão meteórica na empresa por ser muito próxima a ele, né? E agora o que está vazando é que eles já eram amantes há mais de 20 anos, né? Ele escondeu isso. Ela já tinha trabalhado com o Andrew Cuomo também. Ele coordenava toda a cobertura e que trazia o Andrew Cuomo, governador de Nova York, o tempo inteiro para a emissora, no horário nobre, que o irmão dele era o âncora, Chris Cuomo, que o entrevistava, entre aspas. Então, o problema é que a gente vê promiscuidade, hipocrisia, ascensão por meio de relacionamentos escondidos, tudo isso, né? E aí a assessoria de imprensa para um governador que era um péssimo governador, tratado como um gestor que era o melhor dos Estados Unidos na pandemia, enquanto escondia os números de morte de idosos nos asilos. Então, assim, um negócio montado para ser palanque democrata. E, enquanto isso, a empresa se vendendo como um local totalmente imparcial e isento. Então, é esse que é o problema. A Fox News, todo mundo sabe que tem um viés. Todo mundo sabe que... E ela tem mais democrata lá dentro do que tem republicano na CNN. Então, assim, o que me incomoda é essa turma que se finge isentão demais e, na prática, a gente sabe que são todos eles militantes da esquerda, é isso. O ruim é interditar o debate, né? Isso. De qualquer coisa, qualquer assunto, quando você interdita o debate, e você falou muito bem do governador lá de Nova York, Andrew Cuomo, o discurso que ele faz é maravilhoso. Dá vontade de dar um abraço. Floreado. Ele põe o fundo musical do Imagine, do John Lennon. Ele falou coisas, e aquele discurso até me convence, porque você fala, meu, é bonito. Que cara humanitário. Enquanto isso, ele estava escondendo
o número de mortes no asilo e pegando a estagiária. E pegou a estagiária, buzinando a estagiária. Ele faz um discurso bonito aqui e tal. Isso, então, mas isso aí não foi muito comentado, não foi muito falado pela mídia, né? Só a Fox. Mas a Fox também tem uma direita louca, né? Tem umas direita louca lá. Tem umas direita louca. Tem umas direita louca na Fox também. Mas é um momento que a gente vive. Mas isso é um problema de vocês que estão dando opinião e a audiência vai decidir o que quer ouvir. Isso que é legal. Não, mas Emílio, é muito importante poder explicar isso. Por isso que eu abri até com isso. Porque tem muita gente que não sabe, às vezes, a diferença dos papéis. O repórter, e o meu problema todo com essa mídia, com a velha imprensa brasileira carcomida e agonizante, é que eles, em primeiro lugar, eles desprezam o próprio público. Eles tratam o leitor como Homer Simpson, como um bando de idiota. Eles acham que eles é que tem que liderar e empurrar e mostrar a luz. Empurrar a história em vez de tratar com respeito a audiência. E o segundo ponto é esse, né? A reportagem, ela precisa buscar isenção. Ela tem que mostrar os dois lados, aquela coisa toda do manual de jornalismo. Ela tem que escutar o outro lado, ela tem que ter o contraditório, ela tem menos adjetivo, ela traz ali fatos e deixa que o público possa julgar. Isso é reportagem. Eu sou pago aqui na Jovem Pan para dar minha opinião. Eu sou um comentarista de opinião. Então é impressionante quando um jornalista como o Guga, com tantos anos, ele mesmo não consegue sequer entender essa diferença de papel. Talvez seja esse o problema. Esses vários repórteres que no fundo são militantes, estão lá tentando vender um peixe de uma visão de mundo, demonizando, chamando outros de negacionista, coisas que são linguagem de religião, de ideologia, não de jornalismo ou ciência, né? E enquanto eles demonizam os outros e passam pano, né, fazem campanha assim para a esquerda, idolatram Joe Biden e demonizam o Trump, esse tipo de coisa. Eles se vendem como repórteres objetivos, o fato, Vossa Excelência, e eu não tenho viés, eu não tenho lado, eu cubro tudo e critico todos. Isso é balela. Balela. Mesmo esse caso dos caminhoneiros, né? Porque o que acontece lá? Não fazia sentido o caminhoneiro ficar 5 dias de quarentena lá, que ele tem que atravessar uma fronteira e outra, então não tem o que discutir, você parar de trabalhar, né, se o caminhoneiro... Sim. Isso aí também foi bem pouco comentado, né, Constantino? Bem pouco, e olha, nós estamos falando do maior comboio de caminhões da história. É muita gente, eles começaram a ter apoio nas cidades, o pessoal dando hospedagem gratuita, alimentação gratuita, combustível gratuito, muita gente aderindo, levantaram uma boa grana, milhões de dólares via o GoFundMe, e aí o pessoal começou a bloquear, começou a boicotar e não repassar o dinheiro, porque essas redes sociais sofrem pressão, né? Nós estamos vendo aí essa história do Joe Rogan, que o Alba mencionou, né? É um negócio escandaloso, querem destruir o cara. O Globo deu uma chamada abjeta, que fala assim, crítico de vacina, Joe Rogan permanece no Spotify. Ele não é crítico de vacina, ele é um entrevistador, ele é um podcaster. Ele recebeu gente de tudo que é lado lá. Então, de novo, olha a militância do Globo, né, fingindo não entender o papel do jornalismo, até porque o Globo não sabe mais o que é jornalismo há muito tempo. Então, olha o nível, né? O Joe Rogan, crítico de vacina, o cara não é especialista nessa área. Eu não sou crítico de vacina, eu escuto, eu faço perguntas, eu tenho dúvidas incômodas, para a turma que quer interditar o debate e me chamar de negacionista. Eu tomei 2 vacinas, eu não tomei o booster. Agora, eu tenho algumas perguntas. Eu vou ser tratado como vacinado ou não vacinado? Porque já estão falando que quem não tomou a 4ª dose está sem a imunização completa, para poder manter a narrativa de pandemia dos não vacinados. Aí eu tenho algumas dúvidas incômodas, algumas perguntinhas chatas, que é o papel, né? Então, assim, o debate está todo ele muito interditado e enviesado. E nas redes sociais tudo virou tribo. Você é de qual tribo, joga pedra no adversário e ninguém mais quer escutar, ninguém mais quer debater, ninguém mais quer pensar sobre os argumentos. Então a coisa está indo para um caminho muito perigoso, muito ruim. Teve uma médica que se demitiu, né, da Universidade de Brasília, justamente por isso. Ela falou, eu tenho dúvidas, questões em relação a essa questão da vacina e isso não está sendo aceito dentro da faculdade. E ela teve que pedir demissão do cargo. Então, assim, a coisa está indo por um caminho totalitário, né? Muito preocupante. Aí tem a academia lacrando, querendo chamar todo branco de racista. Tem toda uma agenda, Emílio, toda uma pauta lacradora, né, por trás nessa guerra cultural. E a coisa está caminhando muito rápido, assim, para um nível
assustador. Vão querer demonizar todo mundo do outro lado e isso não vai acabar bem, não. Então, Consta, pelo que eu vi lá, o Twitter do Eduardo Bolsonaro também foi banido, aí depois se desculparam, mas você acha que depois que derrubaram o Trump lá do Twitter, você acha que já era mesmo? Não tem como você mesmo toma gancho direto aí do Instagram, do YouTube? Você acha que não tem mais pra... É assim mesmo, não vai ter como mudar? Alba, é boa questão pelo seguinte, né? Nenhum regime totalitário, nós estamos falando aqui de ameaças totalitárias. Isso precisa ficar muito claro. É uma ideologia que não aceita a dissidência, o contraditório, o indivíduo que pensa por conta própria, não aceita, né? E eles falam de gado e tudo mais. E nenhum regime totalitário precisou prender todo mundo. Nem Cuba fez isso, nem Stasi na Alemanha Oriental fez isso. Eles precisam dar o recado. Então, quando eles conseguem banir o presidente dos Estados Unidos à época, Donald Trump, um dos homens mais poderosos do planeta, talvez o homem mais poderoso, e eles simplesmente expurgam o cara das redes sociais, o recado está dado. Muita gente vai se autocensurar, se autopoliciar, porque sabe que se derrubaram o Trump, derrubam qualquer um. Sim. O Joe Rogan está comprando uma briga casca grossa. O cara tem $100 milhões de acordo com o Spotify. O cara tem 11 milhões de audiência ali seguindo ele em todo o podcast. Ele sabe que o Spotify precisa mais dele do que o contrário. Agora, não resta dúvida de que estão alvejando esses caras muito grandes porque o recado fica evidente para os menores. Ou você se policia, ou você vai virar pária social, vai sofrer o ostracismo e por aí vai. Então isso é um clima muito perigoso que nós estamos vendo, né? A coisa vai caminhando numa direção onde não vai haver mais liberdade de expressão. Você vai emitir uma opinião sua, você vai ser cancelado, vai vir chacais e hienas de tudo que é lado pedir tua cabeça. E o cara que não tem esse tamanho, que não tem essa independência ou essa coragem, ele vai sucumbir, porque ele precisa continuar pagando as contas, frequentando o clube, a esposa vai reclamar que nenhuma amiga mais quer que o casal vá lá confraternizar com a turma. Então, assim, vai jogando para escanteio, você é um pária. Você é um negacionista, você é um bolsonarista. Vem essas balelas todas e a coisa surte efeito. Ô, Consta, mas você não acha, pensando agora nas redes sociais, porque vocês vivem muito em rede social, isso aqui não sai, me manda... Nossa, o tempo inteiro. Então, mas pensando nisso aí, você não acha que vocês vieram daí, correto? Sim, exatamente. Certo. Vieram da rede social. A força tá aí. Você tá num negócio que é um condomínio. Quem manda no condomínio é o síndico, não é o cara que tá lá. Vocês vão ter que seguir a regra ou vão ter o de vocês. Mas aí eles mudaram a regra no meio do caminho. Não sei, mas é o síndico que vai mandar e você vai ter que... Não, você vai ter que ter a regra do síndico. Não adianta querer ser independente num condomínio. Sim, que tem eu na minha casa tem o dono. Eu acho que é isso. Eu uso uma metáfora melhor do que condomínio, porque o condomínio tem dono, claro, tem gestão, regra clara antes de você comprar a sua unidade. Exato. Isso é uma praça pública da era moderna. E a praça pública da era moderna cresceu e chegou a esse tamanho por se vender assim, uma plataforma. Plataforma tem legislação diferente, regulação diferente, elas são plataformas neutras. Se elas são publishers, se elas têm dono, síndico e tem um viés claro e não pode falar à direita, só à esquerda, que isso fique claro antes. Agora, as pessoas estão acusando o golpe. O Facebook aí desabou as ações, arrastou o Nasdaq todo para baixo, o Sami acompanha isso, deve ter perdido aí uns $3 milhões só em um dia. Isso é troco. Né? E, a coisa está indo por esse caminho, por quê? Porque as pessoas estão cansando. Agora, quando tentaram criar outra, o Parler, o grupinho do condomínio montou um oligopólio e destruiu. Né? Então, assim, isso aí não é mais um espaço de liberdade. Sim. Isso tem que ficar claro. Tá ficando evidente que tem condomínio. A sua metáfora é boa por isso. Tá ficando claro que tem síndico. Mas então que o síndico saia da toca e pare de falar em algoritmo. Exato. E fale assim, o algoritmo é a mulher de cabelo azul aqui que eu contratei e ela adora o imitador de focas e odeia o Constantino. Então, o critério vai ser esse, beleza. Então, mas eles fazem isso para agradar o patrocinador. Sim.
Porque o patrocinador... Não sei, é pressão de tudo que é lado. O patrocinador... A Mara, como você falou, tá nesse discurso. O dinheiro... A esquerda ameaça regular os caras o tempo todo. Não é só grana. Se fosse só mercado, não é. Mas o bom também da questão do condomínio é que você às vezes toma uma multa por som, você sabe porque você tá tomando a multa. Exato. Mas aí você tá lá, você não sabe porque você foi banido. Você não sabe porque você tomou o gancho. Ele fala, você violou os códigos da comunidade. Mas que códigos? Mas qual é o código da comunidade? Vai ser enviado por e-mail. Aí tem, mas não sei, pô. E nesse critério existe um evidente duplo padrão. Discurso de ódio não é um critério, porque tá cheio de discurso de ódio vindo da esquerda contra a direita. Hoje mesmo tá divulgando, tá viralizando nas redes aquele vereador petista, bandido, que coordenou uma invasão a uma missa. Numa igreja. Curitiba. O cara invadiram uma igreja. Isso está na Constituição. O culto é um local sagrado. Pô, não pode entrar a Receita Federal lá para acabar com a missa. E vai entrar um bandidinho petista? E cadê? O cara vai preso? Nada, cadê? Né? Entendeu? Então, assim, o negócio está escancarado. Existe um duplo padrão nas redes sociais e na justiça. Né? Agora tá um monte de gente, até o senador Randolph lá, o saltitante, todo mundo em polvorosa, Malu Gaspar, jornalista, porque atacaram lá o trabalho de jornalismo deles, não sei o quê. Aí vieram falar, a liberdade de imprensa é inegociável. Cara, onde é que eles estavam quando jornalistas bolsonaristas estavam sendo presos? Entendeu? Então, assim, o problema é o seguinte, ou você segue princípios, ou você segue a busca pelo poder por si só. Aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos essa semana está dando o que falar, o negócio da Whoopi Goldberg. Porque ela fez um comentário medonho sobre coisa nazista, que o nazismo não era racista, porque racismo tem que ter negro como alvo, né? E por aí vai. Um negócio escandaloso, pegou mal, foi suspensa 2 semanas. Aí a turma começou a sair em defesa dela, a patotinha da esquerda, o Don Lemon da CNN e tudo mais. E os caras tentando protegê-la. E aí o Don Lemon disse o seguinte na defesa. Ele repetiu a palavra allies, aliado, né, umas 5 vezes no Twitter dele. Ele dizia assim, mas a Whoopi Goldberg é uma aliada. Nós temos que estar em defesa dos aliados. Os caras não seguem princípios. Eles não estão dizendo assim, a pessoa está sendo alvo de uma injustiça. Ele está dizendo assim, ela é uma de nós. Ela é do grupinho. Não é o que se fala, é quem fala, né? Aí defende. Esse que é o lance, não é o que se fala, mas é o que fala. E você acha que a turma tá cansando? Porque nos Estados Unidos parece que Donald Trump, ele tá trabalhando bem pra base dele, as pessoas estão insatisfeitas, né, com o Biden, e agora ele tá fazendo campanha igual aqui, já tá pra 2024, e ele tá com uma multidão aí, e ele até falou... Articulando. O que você acha desse fenômeno? Se fortalece agora se as pessoas também cansaram do discurso? Não, cansaram. Muita gente, muito jornalista imparcial, oi Guga, se venderam como repórteres e eles trouxeram a narrativa totalmente falaciosa e qualquer analista que acompanhasse aquilo sabia que era militância e torcida e não análise, que o Biden ia trazer normalidade, era tipo a volta dos adultos à sala de comando, né? E aí o cara faz a saída trabalhada do jeito que fez do Afeganistão, traz um projeto de economia que parece o Ciro Gomes, pau na máquina e inflação a gente vê amanhã, né? Já tá dando problema. Fala que vai unir o povo e diz que qualquer um que não apoia a reforma radical eleitoral dele é um racista. Esse cara vai unir o povo, né? Então, os rankings de aprovação estão no low histórico, estão lá embaixo. Então, o Partido Democrata está desesperado, porque não conseguiu produzir nenhum nome. Os caras tentaram pegar o Pete Buttigieg. O que o Pete Buttigieg faz? Ele é gay, só isso. Não deu certo. Aí a Kamala Harris tentaram produzir. Primeira mulher negra, filha de imigrantes, vice-presidente, com aquela risada estranha. Porra, o pessoal tem pavor dela. Fraca, né? Dentro, só fala besteira. Ela é fraca, né? Como ela é fraca, né? Completa idiota. Fraquinha. Então, assim, as pessoas os democratas estão vendo que não conseguiram produzir nenhum nome. O Chris Cuomo, o Andrew Cuomo, o irmão dele, né? Tava deixando os velhinhos morrer, escondendo isso e pegando o estagiário. Então, destruiu todas as opções. Enquanto isso, o Trump comendo pelas beiradas a volta dele. Agora, o Trump vai ter concorrência dentro do Partido Republicano. Porque aqui o meu governador da Flórida, aqui, o Ron DeSantis, o cara tá bombando. Tá. E o cara, ele tem muito mais postura presidenciável do que o Trump. Exatamente. Então se o estilo do Trump cansa um pouco para condições mais normais, a turma vai de Ron DeSantis.
Eles gostam desse de Santos aí, né? Bom, sei lá, eu gostava do Como. Eu até daria pra ele na época. Ô, louco. Eu daria, ele tem... Pelo e a conversinha mas sóbrio ou bêbado? Não, você não sabe. Você não sabe a conversinha que ele falava bonito. Ele fala mansinho. Ele pega o violão e toca acústico. Os mortos da Covid. Péssimo. Mas aquela conversinha. É igual Barba. Pianinho. Você viu o Barba? Barba é chavequeiro. O Barba é chavequeiro. Esses caras são chavequeiro. Mas tem um outro detalhe, viu, meu querido Consta? Esse chavequeiro pega. E a gente tá vendo o fortalecimento do Putin, do Xi Jinping, porque os caras vêm aí porque só tem nego frouxo. Exato, do Ocidente. Só tem frouxo aqui, ó. Não tem mais liderança. E a preocupação aí, eu tava vendo aí nos Estados Unidos, falam, não tem mais uma liderança mundial forte no Ocidente. Fala quem é a liderança forte. Quem é top? É o Biden? Não é o Biden. Tem força pra subir a escada. Hã? Quando o mundo livre tem a sua liderança enfraquecida, os inimigos da liberdade ficam mais ousados e é isso que nós estamos vendo. Junto com isso, tem uma complexidade que era inevitável, que a China crescendo do jeito que está crescendo e ganhando o poder econômico que ela tem hoje, né, isso ia mudar a balança de poder geopolítico no mundo. Né? O mundo unipolar dos Estados Unidos na Pax Americana, como já tivemos a Pax Britânica, a Pax Romana, né, isso estava fadado a terminar, os dias contados. Então a China hoje está impondo mais a sua pressão. E olha, veja um exemplo, a Rússia junto, né? Veja um exemplo, a Alemanha fez feita uma pesquisa lá interna, a população prefere a Rússia do que os Estados Unidos dentro da OTAN. Cara, por quê? 50% da energia da Alemanha vem da Rússia.